Está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 9 o seguinte: Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos dias barulhentos, dias em que tudo parece urgente, em que a vida corre sem pausas e o silêncio tornou-se um luxo quase inalcançável. Há movimento por toda parte, notificações que piscam incessantemente nas telas, vozes que disputam a nossa atenção, ideias que se sobrepõem, opiniões que gritam mais alto do que verdades e uma constante sensação de que nós estamos sempre atrasados para algo, para algum compromisso, para atender alguma demanda, enfim. E no meio dessa avalanche de informações e estímulos, o nosso coração vai se tornando inquieto, sobrecarregado, faminto, mas nem sempre sabe do que. Nossos dias são marcados por uma superficialidade que disfarça o vazio interior. Tudo é instantâneo, tudo é descartável. Há mais acesso do que nunca à informação, mas há pouca profundidade de sabedoria. Tudo parece acessível, mas poucas coisas realmente nos tocam a alma. A espiritualidade se tornou para muitos um produto de prateleira, algo que se consome, que se experimenta, que se testa e, se não agrada, se troca. Infelizmente, chegamos a esse nível. E é neste contexto que a palavra de Deus ecoa como um convite firme e amoroso. Não vos deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Pois é, essa exortação de Hebreus 13, versículo 9, não é apenas um alerta, não. É, sobretudo, um chamado à sobriedade espiritual. É um lembrete de que há uma mesa posta para nós, não com os pratos enfeitados do mundo, mas com os alimentos, com o alimento verdadeiro que sustenta a nossa alma. A graça de Deus. Quantos têm se perdido por entre as doutrinas várias e estranhas que a Escritura menciona, não é mesmo? E não se trata apenas de heresias claras e perigosas, mas de todo tipo de ensino que promete preencher o coração, mas deixa o espírito mais faminto do que antes. São filosofias que colocam o homem no centro de tudo. Filosofias estas que tendem a relativizar a verdade. Filosofias que negociam a santidade. São doutrinas que se vestem de novidade, de carisma, de emoção, mas carecem de essência. São palavras que encantam, mas não transformam. São manjares coloridos que, como diz o texto bíblico, de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Enquanto isso, há corações sedentos tentando encontrar sentido para a vida, sentido para a existência.
Pessoas sinceras, porém confusas. Gente boa, porém cansada de correr atrás de algo que parece nunca satisfazer. Mas qual o motivo para tudo isso? Estão alimentando o espírito com aquilo que não nutre. Estão sentando-se à mesa errada. Estão buscando sustento em fontes que não saciam. A graça, porém, a graça de Deus, ela é o oposto do vazio. A graça não é apenas um conceito teológico, é uma realidade viva, concreta, poderosa. A graça é o próprio Deus se inclinando até nós. É o sustento que não depende de esforço humano, nem de méritos pessoais. É o pão que desce do céu. É a água viva que brota mesmo no deserto. A graça é o que fortalece o coração, porque vem da fonte da vida. Ela não apenas nos salva, ela nos sustenta, ela nos transforma, ela nos guia e nos consola. Pois é. Veja como o texto é bastante claro. Diz, é bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça. O que o mundo tenta oferecer, seja por meio de ideologias, tradições vazias ou religiosidades, pode parecer alimento, mas não nutre. Pode parecer verdade, mas não liberta. Pode até emocionar, mas não edifica. Somente a graça é capaz de fortalecer o coração de forma real e permanente. E que contraste forte encontramos aqui com a vida moderna, não é mesmo? Estamos cercados por excessos, excesso de informações, excesso de vozes, excesso de opiniões. Mas é justamente neste excesso que se revela uma escassez, a escassez de profundidade. As pessoas estão exaustas emocional e espiritualmente, porque consomem conteúdos que inflam, mas não edificam. São como quem se alimenta de vento, sacia por um instante, mas logo o vazio volta, e volta ainda maior. Muitas pessoas se encontram cansadas da religião institucionalizada, não por causa de Deus, mas por causa de doutrinas humanas que nada acrescentam, que nada agregam, que não edifica a pessoa espiritualmente. Gente que foi ferida por legalismos, por julgamentos, por performances sem amor. Gente que já sentiu o peso de regras sem relacionamento, de rituais sem presença, e tudo isso, no fim, alimenta apenas o ego, mas não toca a essência, não alcança o espírito. Por isso, meu querido irmão, minha amada irmã, nós precisamos voltar ao essencial, precisamos sentar à mesa da graça, precisamos permitir que o coração seja fortalecido, não com dogmas frios, mas com a presença viva de Cristo. Não com práticas vazias, mas com a plenitude do Espírito Santo. Não com discursos humanos, mas com a palavra que sai da boca de Deus. E isso exige uma escolha intencional. Em meio ao barulho, escolher o silêncio que ouve a voz do Pai. É em meio às muitas opiniões, escolher a verdade eterna, absoluta. É em meio às várias mesas, escolher a mesa que está posta pelo próprio Deus. Alimente sua alma com aquilo que permanece. Fortaleça o seu coração
com aquilo que é eterno. Abandone os pratos bonitos que nada oferecem e mergulhe na profundidade da graça. Ela é suficiente, ela é transformadora, ela não cobra, mas convida. Ela não exige performance da nossa parte, mas nos oferece restauração, reconstrução. Que possamos rejeitar as doutrinas estranhas, as ideias vazias, os discursos que agradam aos ouvidos, mas não produzem frutos. Que sejamos maduros o suficiente para discernir entre o alimento e o enfeite. Que tenhamos fome da palavra, sede da presença, desejo por santidade. E que ao longo da nossa caminhada, enquanto o mundo continua agitado, superficial e carente de sentido, de significado, possamos ser encontrados firmes, alimentados, fortalecidos, porque escolhemos nos nutrir da graça de Deus. Sabe por quê? Porque no fim das contas, tudo o que for construído fora dessa graça vai ruir, vai desaparecer. Mas o que for edificado sobre ela, aí isso permanecerá. E a nossa alma encontrará descanso. Pensemos nisso. No amor de Cristo.